Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cristo está no meio de nós. Somos convocados pelo seu Espírito, que faz de nós uma Assembleia orante para celebrarmos o mistério da nossa salvação. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, por ela amamos. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus.
Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes, ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz: este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melequias, situado no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Melque, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-na na cisterna, onde vai morrer à fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou Ebed-Melque, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Palavra do Senhor. Senhor
Jesus, não tardas. Senhor, socorrei-me sem demora. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resistis até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste 20º domingo do tempo comum
apela-nos, como deu para perceber, a reacender em nós a chama, o fogo com que fomos batizados. É assim na nossa vida. Nascemos, passados uns tempos somos batizados, muitas vezes crescemos fortemente na fé, na esperança e na caridade, outros não tanto, porque não receberam dos pais, porque não foram educados pelos pais, outros porque, mesmo mantendo a fé, a esperança e a caridade, a monotonia da vida, o cansaço, a preguiça, as preocupações, o comodismo, a resignação, vão apagando lentamente esta chama, cujo fogo é o sinal do amor. Assim foi também a luta que Jeremias teve que ter nos seus tempos, antes do exílio da Babilónia. Era um homem bom, sensato, manso. Aparentemente, era exatamente o contrário daquilo que um profeta teria que ter como características. Não era vivo, não era perspicaz, não gostava de discussões, era reservado. E, no entanto, Deus escolhe-o para um tempo muito importante e para uma missão das mais importantes do Antigo Testamento. Ele vivia antes do desterro da Babilónia, onde o povo judeu foi exilado. Ele sabia, porém, porque era profeta, que não valia a pena Judá tentar defender-se dos babilónios porque iriam perder, e avisa todos os chefes e o rei que era melhor ceder à Babilónia do que perder homens numa luta que não tinha hipótese de ser vencida. Contudo, os chefes, não o rei, os chefes todos que se serviam do poder, não acreditaram. Viram os seus lugares, as suas posições a serem menosprezadas e destruídas. Viram a sua alteza de vida a ser ameaçada. Viram que se o povo de Israel caísse, lá se iam os seus lugares de destaque, o seu protagonismo. E então incitaram o rei a mandar matá-lo, calá-lo, para que o profeta deixasse de falar o que Deus lhe inspirava a falar. O rei, porque tinha simpatia por Jeremias, manda pô-lo numa cisterne, onde iria morrer sem água e sem comida, mas uns servidores do rei pedem, intercedem por ele e libertam-no. Mas é isto que nós fazemos ou somos alvo de que nos fazem a nós? Estar calados. Calamos Deus quando a nossa vida não fala pelas obras. Calamos Deus quando nos guiamos pelos respeitos humanos. Calamos Deus quando, numa discussão, numa conversa, para não nos sentirmos reduzidos ou ridicularizados, deixamos que fale-se mal da Igreja, dos padres, do Papa, e eu estou ali caladinho para não ser alvo de troça. Calo Deus. Calo Deus quando em temas tão importantes, dos quais não há a mais pequena dúvida, como o aborto, a eutanásia, e não dizemos nada. Portugal terá uma grande responsabilidade. Seremos muito julgados, porque a lei do aborto passou em Portugal, porque nós, católicos, nem sequer fomos votar. O aborto não é uma questão de mentalidade, irmãos e irmãs. A eutanásia não é questão de sofrimento ou não ser sofrimento.
Nós não somos autores da vida e, portanto, não a podemos tirar também. Ponto. Não se discute. Há coisas que não há discussões. Calamos Deus quando alguém, nosso amigo, familiar, se divorcia e nós, para não o arreliarmos, dizemos: está bem, que chatice, pronto, mas chega em frente, tens direito a ser feliz outra vez. Irmãos e irmãs, não vou discutir o tema. Claro que há situações em que o divórcio, infelizmente, é a única solução. Mas não é tudo, não são todas, nem coisa que se pareça. O matrimónio é um sacramento. Sabem o que quer dizer sacramento? Obra de Deus, presença de Deus. Eu não posso olhar ao sacerdócio, ao divórcio, como fosse assim uma coisa muito banal hoje em dia e pronto, porque é banal, está tudo bem. Não, irmãos. O sacramento do matrimónio existe. Não porque eu digo que gosto muito daquela pessoa. Existe porque eu, na minha liberdade, na minha vontade, decidi amar aquela pessoa para o resto da minha vida. Amar não é um sentimento. Isso é a paixão. A paixão uma pessoa sente e no dia seguinte já não sente nada, não é? Quantas vezes dizemos que amamos muito uma pessoa, mas ao fim de uma semana já usamos o suficiente e já não queremos mais nada? Amor não. Amor não é um sentimento, é um verbo. Amo porque decidi amar. Ponto. Não há discussão. É fruto da liberdade e da vontade. Portanto, devemos lutar até ao máximo para manter a unidade de um casal. A nossa, se for o caso nosso, somos nós a estarmos com problemas, mas devemos ser também canais de ajuda para todos os outros. O divórcio é sempre uma derrota. Sempre. Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus e hoje a nós fala-nos do homem novo. Quem é o homem novo? É aquele que se revestiu de Cristo. É aquele cujas armas não é a violência, o ódio, o poder, a supremacia, a autossuficiência, mas sim a humildade, a pequenez, o serviço, o pôr-se de lado, o pensar mais nos outros do que em nós. Esse sim é verdadeiramente o homem revestido de cruz. Como é que Jesus nos salvou? Digam. Foi na cruz? Estão com medo de responder, não estão? Foi na cruz que Jesus nos salvou. Então, irmãos e irmãs, foi na cruz ou não? Por acaso não foi. A cruz foi o meio material pelo qual se revelou a paixão de Cristo, mas podia ter sido de outra forma, podia ter sido com tiros, se os houvesse, com flechas que já havia, com pedras com que se matava muita gente. O que nos salvou foi Jesus, sendo Deus, ter-se feito homem. Foi em tudo ter obedecido à vontade do Pai. Em tudo. Foi isso que nos salvou. Foi a obediência de Jesus ao Pai. Não foi a cruz. Revelou-se pela cruz, porque era o pior de todos os crimes que havia antes, era reservado aos maiores criminosos do mundo, era a cruz. E onde é que Jesus foi criminoso? Curou pessoas, pôs cegos a ver, surdos a ouvir, coxos a andar, ressuscitou mortos. Onde é que ele foi um criminoso? Mas lutou contra as armas do poder. E por isso mataram-no, uma vez mais, para calar a verdade. E por fim, no Evangelho,
temos estas palavras enigmáticas, aparentemente duras de Jesus. Eu vim trazer o fogo à terra e o que eu mais desejo é que ele se incenda, que sateie, que cresça. Claro que não estamos a falar do fogo que conhecemos, da lenha a arder, por exemplo. Estamos a falar do fogo do Espírito Santo. Não viram que muitas vezes, por exemplo, na imagem do Pentecostes, o que vimos são umas línguas de fogo sobre cada um dos apóstolos a descer? É o fogo do amor. É o fogo pelo qual nós amamos tanto que nada, mas nada trocamos por esse amor. Nada. Nem ninguém. Nada. Foi esse amor que Deus teve por nós. Amou-nos de tal modo que deu a sua vida por nós, porque nos amava. As divisões entre pai e filho, mãe e filha, nora e sogra, é apenas as consequências desse amor. As consequências de não ficar calado, como eu disse até há um bocadinho, sobre as evidências do mundo de Deus. Quero eu dizer com isto que precisamos de falar a verdade, com caridade, com amor, mas nunca podemos calar a verdade. E também não é falar sempre, porque muitas vezes o silêncio é o melhor, mas em muitas outras vezes calar-nos a nós é calarmos Deus. Peçamos a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que gere e acenda em nós este fogo do amor com que Deus nos deu no dia do nosso batismo, para que Ele possa crescer, para que Ele nos possa consumir, ao ponto de podermos dizer, como São Paulo aos Gálatas, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio, ó Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento da fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, cantando. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que aí dão testemunho da sua fé
e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados, pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas famílias divididas sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais, pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos homens e mulheres da vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas e lares cristãos, por todos os que Deus chama ao seu serviço, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem, pelos nossos amigos e vizinhos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas,
para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o bispo desta Igreja, Dom José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E agora convido-os a todos a pegarmos na pagela com a oração jubilar de consagração e, volvendo o nosso olhar para Maria, confiemos neste ato de entrega. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. A força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, dei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Benediquore gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Fiquemos agora para acolher o Santíssimo e depois vamos em procissão. Caros irmãos, a celebração da Eucaristia é o maior e mais importante ato de adoração que podemos prestar ao Senhor. Agora, terminada a celebração, queremos prolongar a adoração e o louvor ao Senhor Jesus através da procissão eucarística que vamos fazer. Sobre o altar está solenemente exposto o Santíssimo Sacramento para a nossa adoração. Os que puderem, ponham-se de joelhos. Adoremos o Senhor e cantemos a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo.
Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o Santíssimo Corpo, Santo, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados de terra, em preparação de paz, privilégios e diferenças, com que ele mesmo é oprimido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço a conversão dos vossos Jesus. Toda a mensagem de Fátima tem uma profunda dimensão eucarística. Os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, deixaram-nos um testemunho de verdadeiro amor reparador ao Jesus Eucaristia. Depois da comunhão recebida das mãos do anjo na loca do cabeço, prostraram-se por terra e permaneceram assim por muito tempo em oração, em adoração, em ação de graças. É esta atitude que somos desafiados a assumir. Vamos agora dar início à nossa procissão eucarística. Convidamos todos os peregrinos a disporem-se em duas filas, atrás da cruz, e a associarem-se à procissão. A procissão é uma forma de oração, de louvor e adoração. Caminhemos em paz.
Na mensagem de Fátima, a adoração ao Senhor, presente na Eucaristia, está explicitamente vinculada à adoração de Deus, Santíssima Trindade. Por isso, na primeira aparição de Nossa Senhora, diante da luz que irradiava das suas mãos, os pastorinhos prostraram-se em adoração, repetindo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Rezemos como eles e repitamos: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Continuemos a louvar e a adorar o Senhor cantando.
Repitamos juntos: Senhor, vós sois o pão vivo que desceu do céu. Senhor, vós sois a força para a nossa fragilidade. Senhor, vós sois o nosso amparo nas dificuldades. O amor dos pastorinhos a Jesus escondido é para nós uma escola onde aprendemos a adorar o Senhor. A respeito do Francisco, a irmã Lúcia conta que quando adoeceu lhe dizia, quando ela ia a caminho da escola: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Imitemos São Francisco Marto, o pequeno adorador, e continuemos a adorar e a louvar Jesus Eucaristia, cantando. Repitamos juntos: Jesus, bom pastor, nós vos louvamos. Jesus, nosso Salvador, nós vos louvamos. Jesus, nós vos louvamos por Maria. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. É fonte e centro da nossa própria vida, na qual se faz especialmente presente Jesus Cristo. Ele que é a luz que ilumina os nossos passos e nos guia pelos caminhos da vida. Essa foi também a experiência dos pastorinhos, que por isso não perdiam um momento para estar com Jesus escondido. Como eles, reconheçamos com gratidão esta presença e, confiantes, cantemos.
digamos: nós te adoramos, Senhor. Cristo, fonte que jorra para a eternidade, nós te adoramos, Senhor. Cristo, remédio da imortalidade. Cristo, dom admirável da graça de Deus. Na Eucaristia, aprendemos a viver voltados para os outros, certos de que são presença de Deus para nós. O exemplo de vida dos pastorinhos mostra-nos o quanto a adoração eucarística é inseparável do compromisso em favor dos irmãos. Para eles, a adoração era sempre também entrega em favor dos pecadores. Porque a adoração é compromisso, disponhamo-nos a servir os irmãos, adorando o Senhor na Santa Eucaristia. Cantemos. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar por nós, celebrou com os discípulos a ceia pascal e está realmente agora presente no Santíssimo Sacramento. Cantemos, iluminados pela fé. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, sucessor de São Pedro e sinal visível da unidade da Igreja, para que Deus lhe dê a força necessária para a missão a que o chamou, oremos. Pelos povos do mundo inteiro, especialmente os que experimentam o drama da guerra, para que encontrem em Deus o seu refúgio
e Ele faça dos seus governantes homens de paz. Oremos. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que Deus dê alimento a todos os homens e a quantos o invocam em suas necessidades, oremos. Por esta Assembleia, para que espere a vinda gloriosa de Jesus Cristo e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim, oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Digamos todos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Domine
todos um bom final de domingo e um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.